Seja bem-vindo, tripulante, ao eSolution Cast, um podcast de mentes inquietas para a gente conversar e discutir os desafios da atualidade, né, e as tendências de futuro, para onde o nosso mercado da hospitalidade está indo. E hoje aqui comigo uma convidada muito especial, de fato, assim, muito parceira aqui da eSolution, Mariana Cons, está aqui com a gente hoje para a gente discutir um tema também que direto fala aqui, né? Direto alguém menciona sobre questão de cultura, questões organizacionais, colaboradores, o blackout do setor. Hoje, Mariana Cons está aqui com a gente. Ela que é sócia fundadora da WeCo, uma consultoria voltada para esse público, né, Mari? Para a gente tratar essa dor, ela vai falar aqui para a gente quais são os problemas que ela resolve. E diretora de experiência também na Legacy Consultoria, também uma super parceira nossa aqui na Solution. Mari, obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. Já desde do começo do projeto, pensei em você, e a gente conseguiu ajustar as agendas. Então, te agradecer aqui também mais uma vez por estar com a gente. E bem-vinda hoje aqui ao eSolution Cast para a gente falar sobre o DNA da hospitalidade. Por que cultura organizacional é vantagem competitiva? Bora lá, responde para nós, Mari. É um prazer enorme, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está junto em vários momentos, eu já tive a oportunidade de conhecer teu time, trabalhar com teu time, então eu sei que quando você fala de DNA, de hospitalidade, você fala de local de propriedade, porque você tem esse cuidado, a eSolution tem esse cuidado com os clientes e com as ações que fazem. Então, é gratificante ter essa troca com vocês. Obrigada. Nossa, muito bom. Eu fico feliz em ouvir isso. Bom, Mari, como eu falei, a ideia hoje, assim, esse episódio, ele tem a colaboração do C3, eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores também, então, super parceiros nossos nessa temporada aqui do eSolution Cast. Então, o Colégio C3, que está aqui nos apoiando com a estrutura de audiovisual que a gente precisa para poder fazer esse projeto. Além disso, também temos o Sicoob, uma instituição financeira que também vai estar aqui com a gente falando sobre educação financeira para o setor, também que é um assunto importante. Então, em breve a gente vai ter esse episódio com eles. E a Livá Hotéis e Parques. Hotéis e Resorts, que tem parque também, né? Inclusive, também super parceira. Fizeram um aniversário aqui com a gente no dia da gravação do episódio, ele estava fazendo aniversário. É um parceiro da eSolution, uma marca que eu admiro demais, né, que tem crescido muito no Brasil em relação a esse mercado, então não posso deixar de agradecer eles também. E agora, para a gente começar o papo, Mari, eu sempre peço para o convidado se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória, né, como surgiu, os lugares que você passou, como você pensou no negócio da WeCo. Bom, minha história começa nesse segmento da hotelaria há um pouco mais de 20 anos. Eu sou formada em hotelaria e fui picada pelo mosquitinho da hospitalidade já faz um tempo. Comecei minha trajetória no segmento de timeshare no Beach Park, isso em 2008, fiquei cerca de 10 anos com o time do Beach Park no Vacation Club. Depois passei pelo Mabu, participei do processo de implantação do empreendimento de multipropriedade, né, no Mabu. E depois de um tempo foi surgindo essa ideia de ter um trabalho voltado a desenvolvimento, principalmente desenvolvimento de pessoas, né? A WeCo nasce dessa vontade que eu tenho de compartilhar, né? De compartilhar conhecimento, de compartilhar ideias. Sempre fui uma pessoa muito inquieta nesse sentido. E para mim fez sentido ter um local onde eu pudesse não só fazer as trocas no sentido de eu passar adiante o conhecimento que eu tenho, mas também ter o retorno, né? Ter pessoas comigo, aprender com as pessoas, tanto que o nome da empresa ela significa isso, né? São vocês, nós, we,
e Paul de compartilhamos. Então, o we Paul, você, nós compartilhamos experiências o tempo todo. E atuando com isso, eu fui convidada para fazer uma parceria importante com a Legacy e encabeçar a diretoria de experiências dentro da consultoria da Legacy, que é uma consultoria que tem os valores muito próximos aos meus, então, trabalho ético, compromisso com a transparência. Então, fez sentido unir forças e fazer esse trabalho em conjunto também. Então, um pouco da minha trajetória nesse sentido, assim, de uma versão bem rápida, né, para não pegar todos os anos, mas de uma forma geral seria uma experiência muito voltada a essa troca, ao conhecimento do consumidor, a comunicação, a força da comunicação diante das experiências. E é um recorte super importante isso que você faz, Mari, porque, como eu falei aqui no comecinho, todo mundo que vem aqui fala da dor de manter um time, né? Se fala de um blackout em relação a esses talentos no mercado. Acho que todos os mercados sofrem isso por N motivos. E no nosso caso tem essa sazonalidade, tem essa importância do servir bem, de ser um colaborador hospitaleiro com o seu cliente. Como você acredita que a empresa consegue passar isso através desses treinamentos para esses colaboradores? Se há necessidade de investir mais em treinamentos, o que você enxerga em relação a isso? Como transferir essa cultura para o modo de servir através desse colaborador? Eu voltaria um pouco no tempo, né? Antes da gente conseguir isso, conseguir que a equipe consiga refletir, primeiro a empresa precisa ter essa cultura, né? E o ter essa cultura envolve uma série de coisas, porque a cultura são hábitos repetidos, que se tornam identidade e aí gira num processo de transformação e se torna uma tradição e a cultura vai enraizando, e aí contamina, né? Então, antes de tudo, a empresa, ou quem criou a empresa, né, sempre começa com uma cabeça, tem que ter isso no seu DNA. Então, quando você fala de DNA da hospitalidade, a gente trazer, né, essa correlação da hospitalidade e a cultura da hospitalidade, primeiro, onde nasceu, tem que ter esse espírito, o espírito de servir, de entender que a gente só consegue as coisas com as trocas. Não existe uma conquista que seja individual. E isso ser replicado em todos os níveis. Então, é uma dificuldade de você observar que, às vezes, as empresas cometem a falha de focar muito no trabalho da linha de base para trabalhar a cultura. Não, porque vamos contratar uma empresa para fazer treinamentos, trabalhar a cultura com a equipe. E aí você vê a equipe operacional, a equipe de linha de frente, tendo muito treinamento, muita capacitação, e o recheio do sanduíche não tem. E aí fica um gap entre a ideia e a ideologia que foi criada lá em cima pelo idealizador da empresa, a pessoa que fundou a empresa ou a corporação, e o recheio desse sanduíche não fala a mesma língua. Então, antes mesmo da gente pensar em como é que a gente faz a equipe refletir isso, primeiro a gente tem que olhar para dentro, principalmente nós líderes. Será que eu, como liderança, eu estou fazendo isso? Eu estou refletindo uma cultura de hospitalidade? E refletir cultura é muito, muito perigoso, porque você pode refletir uma cultura ruim. Então, o que eu estou refletindo, eu sendo um espelho, eu estou refletindo algo positivo ou algo negativo? Para depois você pensar em como que a gente faz para ter esse reflexo no time. Porque aí é consequência, né? Eu fiz
alguns treinamentos com o Disney Institute. E eles esforçam muito isso, eles reforçam muito isso, da responsabilidade do líder de ser o guardião da tradição. E eles são referência, porque desde o porteiro ao o próprio Walt Disney, eles têm a hospitalidade no DNA, o ato de servir no DNA. Mas é um trabalho que não é fácil, porque exige muita perspicácia, exige um cuidado muito atento com a segurança das pessoas, dos conceitos. Então, quando a gente fala de cultura, parece ser aquela conversa que é só destinada ao RH, mas não é. É um trabalho que ele é desde o CEO até o porteiro e que precisa ser cultivado com muito cuidado e com muita força para não se perder. Mas é gradativo, tem que vir desde lá e sendo trabalhado. Eu concordo. É o propósito da empresa, né? Eu acho que tem que estar muito vivo mesmo e as pessoas têm que acreditar no DNA que aquela empresa carrega. Acho que o maior desafio, né? E aí até falando um pouco de recrutamento e seleção, é você trazer para dentro quem acredita naquele seu DNA. Só que você tem que estar com aquele DNA também, aquele propósito muito vivo na sua cabeça e no seu coração também. Pode parecer um pouco romântico esse papo, porque eu, como gestora de RH também, sou dessa galera, assim, sabe? Que Mari me entende. Porque eu acho que a gente tem que ter essa emoção. Lógico, empresa é resultado, é número, é métrica, mas é principalmente gente. E gente, você trabalha com o que motiva aquela pessoa. Então, tem que estar muito alinhado. Eu concordo com você quando você fala sobre isso, porque, de fato, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, com toda a razão, eu acredito muito nisso. E é um trabalho que tem que estar sendo metrificado quase que nem resultado. Cultura, você tem que estar sempre sempre afiando aquilo e se lembrando todo mundo para que o trabalho flua, né? E a gente atinja os resultados que a gente quer como objetivo. Porque se você não acredita nisso, tá fadado a ter problemas futuros e ficar malhando em ferro frio, como a gente diz às vezes, né? Você não tá ajustando o que precisa ser ajustado, que é a questão da cultura. Para quem acredita nisso, eu acho que tem resultados totalmente diferentes, né? Então, eu acho que dentro do nosso mercado, essa é a grande diferença também. Quem acredita numa cultura forte e quem não acredita. E nisso, né, a gente tem que também ter a consciência que tem que ter espaço para as pessoas se sentirem pertencentes e espaço para que elas possam errar, que elas possam arriscar, porque às vezes a gente idealiza o mundo perfeito de que a melhor empresa do mundo é aquela que não erra. Não, porque aquela que não erra, ela ela não cria coisas novas. As pessoas têm receio de fazer coisas diferentes. E aí trazer esse processo, por isso que o treinamento é muito importante. Você tornar uma pessoa com um sentimento de pertencimento, ele precisa ter musculatura da criatividade, ele precisa ter o sentimento de que ele pode ir além daquela caixinha que ele foi colocado. É importante a gente dar espaço para o pensar diferente, para a diversidade e investir muito no treinamento, na capacitação dessas pessoas, usando a linguagem que replique todos os valores, o propósito da empresa, e isso ir consolidando, enraizando e contaminando as pessoas, porque quando a cultura é forte, quando esse sentimento de pertencimento é forte, quando entra uma pessoa nova, ela é absorvida por isso, né? E não o inverso. Então, ela é absorvida ou o próprio ambiente, a própria cultura afasta essa pessoa. Exato. Então, por isso que é uma engrenagem que tem que estar encaixada, sendo cuidada, sendo lubrificada
para que evolua e que tenha esse espaço de criação. E aí entra no outro ponto que eu acredito muito quando a gente fala de cultura de hospitalidade, sobre esse desenvolvimento do pensamento criativo. Para mim, isso é importante e a gente estimular a criatividade das pessoas até nas coisas pequenas, né? Nas coisas no dia a dia, no trato de uma situação com o cliente, fazer mais questionamentos para as pessoas quando a gente está ensinando e não simplesmente passar qual é o procedimento, porque dali pode sair uma alternativa que você nunca pensou. E esse espaço para a pessoa criar e errar, que é muito importante, sem ela ficar com receio de ser demitida ou ter uma punição, é diferente de uma pessoa errar quando não está preparada. Você errar tentando cometer uma falha, porque você pensou fora da casa e tentou criar uma alternativa, é diferente de quando você faz alguma coisa porque você não teve capacitação, treinamento. Então, daí vem, será que aquilo que acontece, que está fora do que você determina como a linha de trabalho da empresa ou a cultura da empresa, não é responsabilidade sua quando acontece uma falha? Você deu as ferramentas, a orientação, a capacitação, você acompanhou o desenvolvimento daquele colaborador para depois poder ficar bravo com ele quando ele cometeu um erro. E esse erro, ele foi genuíno ou ele foi porque ele tentou fazer algo diferente e você permitiu? E a gente criou muitas coisas ao longo da minha carreira, gente, de muitas criações e coisas que eu passei a pensar diferente com criações do meu time, de pessoas que estavam na minha operação, porque tinha um espaço para isso. Então, é muito rico. E uma vez que você estimula isso, parece que vira um monstrinho. Cada hora você vê uma coisa diferente. E isso reflete diretamente no atendimento do cliente, na resolução de problemas. Porque quando você vai de uma situação simples do dia a dia, que você estimula esse pensamento crítico, quando você se depara com uma situação fora do comum, que não tem um protocolo, não tem um procedimento já estabelecido, e isso acontece principalmente na hotelaria, você consegue fazer novas conexões neurais para criar novas soluções diante de um cenário novo. Então, eu treinar, né, o Oscar Schmidt sempre diz, né, não é mão santa, é não treinar. Então, você precisa treinar sempre. Se existe algo que eu falo que precisa ter em todas as empresas, é muito investimento em treinamento e desenvolvimento dos talentos dentro da empresa. Verdade, também concordo. A gente até teve uma discussão dessa num dos episódios anteriores sobre isso, né? Até nesse episódio eu mencionei sobre a Disney. Eles têm esses parâmetros tão bem definidos, a questão da segurança, a questão dos momentos mágicos, a questão das regras bem definidas, que numa situação que precisa ser improvisada, os colaboradores sabem exatamente o que fazer, porque eles têm aquelas regras já bem definidas. Isso não deixa ninguém desconfortável ou com medo depois de ter uma demissão, uma advertência, enfim, né? É muito forte. O que fazer e eles têm autonomia para fazer, que é outra coisa que é muito importante. Criar um mundo perfeito não existe. E se você guardar o poder, só quem resolve o problema é o gerente do departamento, você perde a oportunidade, você perde o time. Então, as pessoas precisam ter autonomia para poder fazer isso. Na Disney acontece nos momentos mágicos porque o sorveteiro tem autonomia para criar momentos mágicos, né? A pessoa que está varrendo o caminho tem autonomia para criar momentos mágicos. Então, ter esse pensamento de sentar em algum momento e falar assim, peraí, vamos ver quais são as autonomias que meu time precisa ter, qual é o espaço que eu posso dar para ele se movimentar sem estar engessado.
É um case muito maravilhoso, né? Interessante esse exemplo que você trouxe da Disney, porque é uma referência, não tem como a gente fugir muito, né? Por falar de hospitalidade, de experiência do cliente, não tem como não mencioná-los. Né? Não tem como. Assim, o que eu queria até perguntar para você, Mari, quando a gente fala desse case, como você falou, a Disney, ela é o ápice desse case para qualquer um que pensa em experiência e entregar magia e tudo mais. É o número 1, né, do mundo, quando a gente pensa nisso. Mas como você acredita que é possível a gente traduzir toda essa cultura que a gente vê lá na Disney dentro do empreendimento que nós temos no Brasil? Óbvio, aí quem estiver nos assistindo, cada um com a sua situação, né, com o seu empreendimento, mas como você acredita? Porque às vezes pode haver um ceticismo. Ah, mas a Disney é a Disney, né? Eles têm dinheiro, eles têm grana, eles têm marca, é uma empresa enorme, antiga. Tá, mas será que não tem alguma coisa que a gente consegue aprender e aplicar? Como você acredita que dá para trazer esse exemplo para a nossa realidade aqui, então, sem ser Disney? Vou até pegar um dos conceitos deles, né, de que está nos detalhes. É o detalhe. O serviço, ele não é você dar brinde para cliente, você presenteá-lo. Não, é na facilidade do dia a dia. Hospitalidade, né? E quando eu falo hospitalidade, eu pego a hospitalidade abrangente não só na relação com a hotelaria, mas em todo o ato de servir, de receber, de entreter, de alimentar, e que estão inseridos dentro da hospitalidade. E quando você trabalha com hospitalidade, é um ser humano se conectando com outro ser humano. No final das coisas, é sobre conexão. Conexão humana. E hoje em dia, isso está cada vez mais valorizado. A gente tem que saber usar a tecnologia, não só contra a tecnologia, muito pelo contrário, me ajuda muito. Né? Se criarem um clone, eu vou certamente ter algum, mas você não pode tirar a parte humana do processo. E toda empresa consegue se conectar com o ser humano. E aí eu volto de novo para uma reflexão. Será que, primeiro, a gente está se conectando com a nossa equipe? Porque um dos primeiros conceitos deles é people first. Né? Pessoas primeiro. E as pessoas iniciais que são pensadas é o time. Eles têm um ambiente adequado para trabalhar, eles têm estrutura, o horário, a carga de trabalho deles é coerente, tem tempo para descanso, porque essas pessoas precisam estar bem, a cabeça delas precisa estar legal, o ambiente tem que estar bacana, para aí sim isso refletir no atendimento ao cliente e em pequenas coisas. Então, é na gentileza, é no ouvir, é no prestar atenção, que são coisas que não envolvem dinheiro. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer do jeito Disney que, se for parar para pensar, é aquela velha e boa educação que a nossa avó dava para gente, né, do acolher, e que aos poucos a gente está perdendo. Não é difícil, mas você precisa parar e dar atenção para isso. E tem um aspecto também que eu acho interessante, né? Esse ano a gente fez uma visita técnica aos bastidores da Disney, né? Por baixo daquela mágica toda ali do Magic Kingdom, tem por baixo do parque tem uma cidade quase de fato ali de coisas acontecendo e colaboradores, e uma coisa que eles falam muito, e eu acho que é importantíssimo para aglutinar bem a cultura, como a gente está falando aqui, questão dos limites. Isso tudo tem a ver com processo, tem a ver com saúde mental, dos colaboradores, tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Uma das coisas que você escuta primeiro são regras que você tem que cumprir para você fazer essa visita.
não pode gravar e tudo mais. Isso, né, todo mundo já sabe. Mas uma que me chamou muita atenção foi, se você ver um personagem, aqui embaixo ele não é um personagem, ele é um colaborador que está tirando um tempo dele de lanche, né, um break, que ele está fazendo alguma coisa. Então, ou seja, não abordem esse colaborador, por mais que ele esteja vestido de princesa, né? Porque aqui não é uma princesa. Porque, ou seja, a cuidado com a segurança, com a saúde mental, com o descanso, eles entregam magia. Isso é inegociável para eles. Mas, além disso tudo, aqui embaixo ele não está entregando essa... Ele quer só tirar o break dele. Então, eu achei isso muito legal, porque eles falaram muito isso. Ele não é, e aí deixou isso muito claro. E, de fato, a gente até chegou a ver mesmo uma colaboradora que estava de princesa. E aí a gente segurou, não fez nada. Ela que deu um tchau e tudo mais. Então, o limite, né, o respeito com o limite do outro, eu acho isso genial. Parece tão simples, parece tão bobo, né? Porque, nossa, mas não custava, é nossa visita. Tá, mas era o tempo de descanso dela. Então, e outras regras que a gente vê, né, eles tendo e tudo mais, até com relação até as crianças mesmo. Então, tem um momento correto, a fila tem que ser respeitada e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso, quando você traduz isso para um respeito, essa conexão com as pessoas que você falou, eu achei genial, que é um segredo, assim, uma chave, né, para o sucesso, é, de fato, respeitar esses limites e criar essas conexões genuínas, né? Querer criar essas conexões de forma genuína. E aí, sim, a cultura se torna forte. Então, eu concordo. De fato, a Disney é um grande exemplo. A gente sempre fala, de vez em quando, acho que a gente já falou em alguns episódios, hoje mais ainda porque, né, você tem essa formação lá também. Então, não tem como não ser esse case. Mas eu concordo contigo quando você fala sobre questões de conexão. Acho que é o primeiro passo mesmo. E a gente vive assim... Pode falar, Mari. Não, e tem coisas que é uma palavra que eu acabo usando muito para descrever a hospitalidade, né? Transborda. Né? E eu vou dizer, em pouco mais de 20 anos de hotelaria, a hospitalidade, o ato de servir, a experiência Disney, ela não se copia, ela se cultiva. Experiência você cultiva. Então, eu posso dar aqui a receita do bolo. Ai, Mari, qual que é a receita certa para ter? Vou passar aqui. Se você não cultivar isso, você não vai conseguir aplicar. Então, hospitalidade você não copia, hospitalidade você cultiva. Perfeito. Perfeito. Pelo costume de ser, né? Pela própria cultura do lugar. Eu acho que a gente falando muito da Disney, de fato é um case, mas copiar não vai dar certo, porque a gente vive em outro país, uma outra região, é óbvio. Mas é cultivado mesmo. Se você não faz essa manutenção, a Mari vai lá, vai fazer a receita do bolo para você e vai durar só a hora que a Mari estiver lá. Depois, a empresa tem que dar conta sozinha. Isso é verdade mesmo. E o que você acredita, assim, em relação a esse blackout que todo mundo fala, né, que a gente tem dificuldade de contratação, retenção, o time às vezes, claro, aí são várias perguntas em uma só, né, porque eu estou falando de contratação, retenção, engajamento, mas vamos começar por contratação. Muitos gestores que, né, vieram até aqui no Solution Cast falam sobre isso. É muito difícil achar talentos, pessoas que querem estar aqui, que querem contribuir, querem trabalhar. Qual que é o motivo disso? O que você acha? Você acha que é uma questão do setor? Ou é uma fase de mundo que a gente está vivendo? Qual que é a sua leitura disso, Mari? Mari, essa é uma pergunta que está presente em muitas discussões de fechamento de mês, diretoria, porque não são dois, mas a maior parte dos projetos e das empresas que eu tenho contato estão com problema com mão de obra. Mão de obra de forma geral. Tá? A gente está numa fase dos seres humanos de transição. Eu enxergo isso baseado nos meus pensamentos, tá? Eu enxergo que a gente tá nessa fase de transição, de mudanças muito fundamentais. Então, a forma de se relacionar com as pessoas está diferente. Tem crianças que
não viveram a experiência de ter o contato humano, de brincar na rua, de poder curtir os avós, né? O tempo de tela aumentou muito. Nós estamos cada vez, não vou falar assim, que a nova geração é isso e aquilo, não, nós todos. Nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Então, meu celular, no Réveillon do ano passado, eu derrubei ele, quebrei, fiquei 20 dias sem celular, quase morri. Foi assim, eu tive uma crise de abstinência porque eu estava sem celular. Então a gente não consegue mais ficar sem a tecnologia. E essa é uma transição que também mexe com nossos valores. A pandemia trouxe essa reflexão de eu não preciso mais trabalhar 60 horas na semana. Eu preciso estar com a minha família porque o tempo passa muito rápido. A gente aprendeu durante a pandemia que a vida é um sopro. Você está falando com uma pessoa um dia, na semana seguinte ela morreu. Então, isso é muito sensível, isso traz as pessoas a fazerem reflexões muito profundas. Eu mesmo mudei muito meus conceitos, meu hábito de trabalho, minha forma de fazer as coisas. E eu vejo muitas pessoas ao meu redor, as companhias mudaram o seu jeito de trabalhar. Hoje a gente está fazendo esse podcast, eu aqui em Fortaleza, você aí em Goiás. Então, são coisas que hoje são muito, muito fáceis, muito tranquilas, e que não tinha isso antes. E aí a gente começa a perceber que também precisamos nos adequar. As metodologias precisam mudar, a forma como a gente aborda a nossa equipe. Tem a relação que está sendo muito debatida da jornada 5x2, né? Então, até que ponto isso já está impactando o nosso dia a dia? Será que a gente não tem que olhar isso de uma forma diferente? E o retorno que vai ter dentro da nossa operação, dentro da saúde mental das pessoas. Então, é um momento de muita mudança de crenças e de valores. E o ser humano é resistente à mudança. Verdade. E aí você tem conflito de gerações nas empresas, de pessoas que sempre aprenderam que tem que trabalhar 60 horas por semana, que tem que vestir a camisa da empresa, que tem que dar o sangue, tá? Você só é bem sucedido se você for um workaholic. Então, falar que eu não tiro férias faz 2 anos, nossa, por semana eu quase dormi na empresa, porque até às 10 horas da noite. Antigamente isso era assim, olha, a pessoa, isso não descia um profissional. Hoje já não. Hoje a pessoa fala assim, nossa, mas ela não tem vida, ela não cuida da família, pior que ela vai ficar com os filhos. Então, é uma inversão de valores que está acontecendo. Talvez não uma inversão, mas é uma mudança de cotidiano, de dia, de prioridades. Né? A gente tem que priorizar o tempo de qualidade com a gente, com a nossa saúde, com as nossas famílias, sem que isso impacte negativamente as empresas, e as empresas agora vão ter que dar mais que mudava para se adequar a isso. E fornecer ambiente, ferramenta, possibilidade de crescimento, adequação de jornada de trabalho. Nós temos que aprender também a sermos mais flexíveis. Às vezes dói no coração, porque a gente está muito acostumado com modelos tradicionais, mas é a realidade. A gente tem que fornecer o que eles precisam para permanecerem na nossa empresa, para gostarem da nossa empresa, mas, ao mesmo tempo, também se estruturar para que essas trocas não afetem tanto a operação. Então, é um duplo pensamento. Então, ao mesmo tempo que você tem que criar o ambiente, você não pode ficar dependente. Então, os processos também precisam mudar para que não fique dependente de pessoas. E a tecnologia vem nos ajudando muito para isso, né? Para ter manuais, para você criar rituais,
dentro da empresa, a cultura não ser só uma questão filosófica e de comportamento, mas de processos também, né? A gestão de processos, a gestão do conhecimento dentro da empresa é muito importante, já que estamos nessa fase e nessa dificuldade de mão de obra, para que quando houver essa troca, ela seja fluida, ela aconteça de uma forma segura, né, que você não perca, o fulano, só aquela pessoa faz aquela atividade. Aí, de repente, ela resolveu ir embora para montar uma barraca na praia e fazer tererê nos turistas. Não, se ela sair, eu tenho o manual de boas práticas, eu tenho procedimentos operacionais, o departamento tem rituais muito bem estabelecidos que vão acontecer com ou sem aquela pessoa, e isso traz uma garantia de que você consiga fazer essas flutuações, já que não tem para onde correr, né? Elas vão acontecer cada vez mais. Daqui a pouco a gente não vai ter como fugir, a escala 6x1 vai deixar de existir e a gente vai ter que se adequar, a gente já se adequou a tanta coisa. Então, já ir se preparando para esse processo e não deixar as coisas ficarem na cabeça das pessoas, deixar isso de um formato que você possa fazer a gestão do conhecimento dentro da empresa. Perfeito, achei que você deu direcionamentos bem práticos, assim, do que pode ser feito, porque quando há situações assim, o primeiro momento da gente costuma ficar um pouco pessimista, reclama, é assim mesmo, porque aí põe, né, a gente tem N justificativas, são questões da pandemia, são questões políticas e tudo mais, e de fato, são questões que permeiam essa situação. Mas o que fazer com essa situação que é posta é o que é o nosso papel. E você aí, né, trouxe coisas práticas que podem ser feitas, a gestão do conhecimento, fantástico. Aqui na Solution a gente costuma falar que não existe herói. A gente não quer herói, porque o herói é isso, ele está todo dia, 24/7, não tem final de semana, e ele responde sempre. Tá, é óbvio, pessoas que têm essa energia, às vezes já é da pessoa, mas isso não pode ser uma prática, né? A gente, como você falou, a escala 6x1, no caso da hospitalidade, no caso do setor que tem essa escala, por conta da característica da atividade que é explorada, é assim, mas a gente precisa se adequar, porque não é só Brasil, né? A gente tem visto isso um movimento mundial dessas discussões sobre o trabalho, né? Acho que agora no Chile também estão com essa discussão de redução de 44 para 40 horas semanais trabalhadas. É muito voltado para a produtividade. É claro que em alguns lugares, né, que a gente tem aqui falando dessas operações hoteleiras, são atividades muito manuais mesmo, depende de uma pessoa, tem a questão do servir e tudo, mas é uma adaptação que é um convite para ser feito, claro, tem questões financeiras também envolvidas, né? Mas é isso, que nem você falou, é achar um consenso para que a gente não perca essas pessoas e continue entregando o que o setor tem que entregar, né? Não dá para parar. E um pouco também falando sobre essa questão, eu queria trazer para você essa discussão sobre inteligência artificial, Mari. Também é uma discussão que se fala muito, vai substituir as pessoas, não vai. Eu acho, enfim, né, existem agora muito conteúdo, a gente está nessa bolha mesmo, né, o assunto do momento. Também o que você tem visto em relação a isso, o que você acredita que é a tendência, falando de pessoas, em relação à IA? Agora vamos ter que esperar um minutinho que os cachorros estão latindo aqui, enlouquecidos, para eu responder. Mas não pode ficar, não. Quando passa um bicho aqui na rua, eu falo que eu moro no interior, né? Aqui é passarinho, é gato, tem um monte de coisa. Então, aí quando passa gato na rua, o cachorro fica enlouquecido. Aí eu não consigo escutar. Parar. Minha mãe deve estar tampando a boca deles aqui. Bom, vamos para a sua resposta. Sobre IA. Eu já não vivo mais sem. Me ajuda muito, me ajuda muito. Mas ela não me substitui. Então, a tecnologia, ela tem que ajudar e entrar aonde você perde tempo.
para que você tenha tempo para fazer aquilo que só você faz, que só um ser humano faz. Que aí, de novo, volta nas conexões. Então, você pode pegar um chat GPT. Todo mundo tem contato com o chat GPT. Não vou nem entrar em ferramentas que a gente usa dentro do atendimento. Mas você pega um chat GPT, pede para ele escrever um texto. Se você não fizer a sua interpretação, se você não colocar o seu lado humano, se você não for crítico, se você não fizer apontamentos, se você não fizer correções, aquilo ali vai ficar superficial, vai ficar artificial. Você não vai ter profundidade. Então, para mim, a tecnologia e a inteligência artificial, ela vem para dar velocidade, porque hoje as informações estão muito rápidas e parece que a gente tem cada vez mais coisa para fazer. Então, deixa o robô fazer as coisas que não precisa de um ser humano, fazer relatório, fazer planilha, deixe eles, para isso que eles existem. E aí, a gente é presenteado com tempo para fazer conexão humana com outra pessoa. Para você poder fazer análise de dados de clientes e entender que ele gosta de viajar num determinado período e entrar em contato com ele oferecendo as melhores datas que se adequam para aquele perfil. E aí você consegue enxergar mais o outro com base em tecnologia, na inteligência que cruzou dados, que fez uma previsão de comportamento para você poder fazer serviço cada vez mais personalizado e você individualizar aquele atendimento. E aí sim, enxergar o ser humano que está ali na tua frente. Então, para mim, a inteligência artificial é ótima, ela é perigosa, porque se você não souber usar, ela pode fazer um dano muito grande. Tem que tomar cuidado e os gestores têm que tomar cuidado enquanto eles permitem que a equipe use isso, porque na hora que você vê, você tirou a habilidade crítica e analítica das pessoas. E aí eu vou voltar de novo lá no treinamento da Disney. Lembra quando a gente falou de People First? A gente falou que a gente se preocupa primeiro com os colaboradores e que por isso tem que investir muito em treinamento. Eles treinam e eles dão autonomia para a equipe para a tomada de decisão. A criação de momentos mágicos na Disney é através de análise, de um olhar treinado e uma tomada de decisão que gera um momento de encantamento, um momento mágico. Se você não desenvolve o seu poder crítico e não cuida da habilidade das pessoas de interpretar texto, né, de analisar as coisas, de analisar cenário e jogar essa responsabilidade só para a tecnologia, só para a inteligência artificial, você vai começar a ter analfabetismo funcional, que a gente já tem muito. Sim. Eu vou te dizer por conhecimento de causa, porque hoje, em alguns clientes, eu tenho que fazer treinamento de interpretação de texto. Eu preciso fazer isso, de você ter que fazer treinamento de igual a gente fazia no colégio, quando fazia aula de língua portuguesa, a gente tem que fazer interpretação de texto, de análise, de crítica. Não só de você ler e acabou, eu sei ler, não, mas você conseguiu interpretar o que o cliente está precisando. Ele está falando uma coisa, mas o que ele está precisando? Você consegue perceber isso? E isso são coisas que muitas vezes a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Por enquanto, né? Daqui a pouco já vai ter essa habilidade. Mas aí você começa a perder essa habilidade do ser humano, se você joga só para a inteligência. Então, tem que saber usar, ajuda muito, é essencial, já passou da hora. Se você não tem isso aplicado dentro da sua empresa, você está atrasado. E em muitas coisas, não estou falando só em usar chat GPT, né? Estou falando isso porque é o mais comum, mas
um WhatsApp que tem tecnologia para cruzar informação, é um sistema de CRM que consegue fazer essa análise de dados, esse acompanhamento, é uma série de coisas que você precisa ter já na operação, é processo de cobrança que já acontecem já com a interação de um agente virtual conversando com o teu cliente. Então, tem coisas que você pode usar para você dar velocidade na sua operação e, ao mesmo tempo, ter as pessoas cada vez mais preparadas e desenvolvidas para olharem, criarem estratégias, se conectarem com as pessoas, irem além, criarem momentos mágicos e não ficar só no bombonzinho, no travesseiro, no hotel. De fato, é impossível viver sem, também concordo. Tanto a nível de trabalho, pessoal, né? São ferramentas que ajudam muito, mas é que nem você também falou sobre isso no começo, criatividade, né? O ser humano, ele é a parte criativa disso tudo. Então, se ele tem essa criatividade bem lapidada, bem exercida, ele consegue usar essas ferramentas, que o nome já diz, são ferramentas, para atingir o objetivo, seja através, como você falou, né, de um atendimento, de uma codificação, ou de pesquisa, enfim, de tudo. As automações são infinitas, enfim, as possibilidades são infinitas. Mas a criatividade é o que manda, porque uma das preocupações, né, de muitas pessoas é a preguiça, né, ficar preguiçoso. Você falou da criatividade, né? Isso é neurolinguística. Criatividade é musculatura, é desenvolvimento do seu cérebro. É pura neurolinguística. Se você não estimula, você atrofia. Sim, sim. E a gente tem um problema do letramento digital, né, Mari? Nós, além da população brasileira ter esse índice de analfabetismo funcional, é uma população pouco letrada digitalmente. A gente tem usuários de internet. Isso é massivo no Brasil. Marketing digital bomba aqui no Brasil. Isso, né, usuários são... De fato, sabemos muito bem. Mas a gente usa a tecnologia muito, aí a nível até, no caso, até um pouco das redes sociais, que é o reflexo desse letramento, para entretenimento. Então, ainda é 90% usado para entretenimento. Então, essa parte é o que eu assim, fico bem atento, observando a nível de colaboradores, por exemplo, né, que é o recorte que a gente está fazendo aqui. Porque é uma população que consome passivamente esse tipo de tecnologia. Ainda falta eu acho que aí na educação, enfim, numa matriz curricular aí de escolas, não sei, o uso de uma forma ativa dessas tecnologias, né, de saber usar para criar coisas, criar produtos, criar soluções dessa maneira, não para ficar consumindo só de uma maneira passiva. Eu vejo, assim, o meu olhar também vai muito para esse lado. Não, concordo demais. As grades curriculares foram mudando muito ao longo dos anos. Agora precisa ter tecnologia. Algumas já tem, né? Mas isso precisa fazer parte, sim. Que a grade curricular já está no nosso dia a dia, não tem como fugir. Não tem. Eu acho que a grade curricular, assim, eu vejo muito olhando para um pouco da parte de educação, a matriz, né, curricular ali, digamos, da base, não mudou. Os meninos estão estudando a mesma coisa que eu, quando eu estava lá no ensino médio e ensino fundamental. Algumas escolas, obviamente, particulares, têm esse olhar para robótica e tudo mais, né, para coisas mais disruptivas. Mas a grande maioria dessa grade não mudou. A gente vê cursos surgindo, né, MBA e pós-graduação e cursos técnicos, inteligência artificial aqui na UFG, a concorrência foi maior do que medicina. Então, né, de fato, é uma coisa que está despertando nas pessoas, mas eu acho que tem um trabalho de base ainda a ser feito, porque é o público que a gente lida às vezes, né, o público que os nossos clientes aqui contratam, né, são pessoas às vezes com educação básica ainda não tem eu falo a grande maioria, né, não gerentes e tudo mais, mas são pessoas que estão ali, fizeram ensino médio, ensino fundamental, né, e estão trabalhando. Então, como essas pessoas estão pensando o mundo? E tudo é um reflexo, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, é uma discussão bem ampla. Mas, Mari, em relação a gente falou muito sobre, enfim, falamos sobre muita coisa, mas em relação à cultura, voltando um pouquinho assim, como você enxerga isso como um diferencial competitivo para os nossos
para esses empreendimentos, né? Seja hotel, parque, resort. Como você enxerga, qual que é a ligação da cultura né, cultura que esse lugar tem como diferencial competitivo desse empreendimento, desse cliente? A gente falou um pouco, não, a gente falou muito, né? Falou muito durante o nosso papo sobre isso e eu vou acabar sendo até um pouco repetitiva. Para mim, a cultura como diferencial competitivo, ela traz estabilidade para a empresa. Então, as flutuações que acontecem, por exemplo, em mão de obra, elas são menores, então impacta menos na tua operação e você consegue criar conexões cada vez mais profundas. E tem também no lado da disciplina, está muito relacionado uma coisa com a outra. Quando eu falo de se estabelecer rituais, né, de seguir os processos, mas ter esses ritos, e os ritos, eles não são só para você seguir, mas também de celebração. Você torna o teu ambiente desejado. Então, você vê empresas que recebem currículos e que as pessoas querem trabalhar também. E aí você já tem aí, a gente falou um pedaço da nossa conversa sobre essa flutuação de mão de obra. Uma empresa com uma cultura sólida, positiva, que tem isso muito firme, ela é desejada. Ela é desejada por fornecedores, ela é desejada por mão de obra, as pessoas querem trabalhar com ele, porque elas querem crescer, elas querem aprender, ela é desejada pelos clientes. Então, você faz com que a disciplina, tudo aquilo que você trabalha no seu dia a dia, contamine o teu entorno. E você se torna um item de desejo das pessoas. Então, é um investimento. Eu vejo como investimento, não uma despesa. É um investimento. É um investimento que você tem que pensar muito bem, porque tem que ser coerente. Sim. E, de novo, tem coisa que você não copia. Você cultiva. E cultura, a cultura do DNA da hospitalidade, você tem que cultivar todos os dias e cuidar, e pegar, e alimentar, e de vez em quando adubar e podar, às vezes também, né, trazendo essa analogia. É importante as correções, não adianta você criar coisas lindas e não ter processo de checagem. Tem essa responsabilidade do cuidar e do saber podar quando é necessário. E o legal é quando você percebe que você se tornou objeto de desejo. Então, dos clientes, das pessoas, daquelas pessoas que vão falar assim, ai, você trabalha lá? Ai, vou deixar no currículo com você, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Aí você pode sentir aquele gostinho de estar no caminho certo. Boa, é verdade. Quando a gente sente isso, nossa, eu já tive alguma oportunidade de ouvir isso, de fato, é muito bom, assim, em todos os aspectos. Você sente que venceu mesmo, o trabalho tá feito. Bom, Mari, passou muito rápido o nosso papo, né? A gente nem viu a hora passar. Normalmente, quando a conversa flui boa, é sempre assim, essa sensação de que passou muito rápido. E caminhando aqui... A gente conversaria mais, né? Mas, com certeza. Nossa, uma vez a Mari fez um treinamento pra gente aqui uma vez. Uma vez não, acho que já fez aqui 2 vezes com a gente, mas teve uma atividade do Dia das Mulheres. Nós ficamos o dia inteiro. Foi uma imersão, né, Mari? Maravilhosa. Até hoje ficou memorável. Foi muito bom. Então, de fato, tem muito assunto mesmo. Mas, Mari, no final, assim...
Era para durar 2 horas, ficou 3 horas de treinamento. Foi, acho que foi um pouquinho mais até, mas foi muito gostoso mesmo, assim, acho que quem não conhece o trabalho da Mari tem que conhecer, bater um papo, a experiência dela no mercado é super consolidada, é incrível, por onde ela passa, sempre é memorável, né, você falou de alguns, do Beach Park que você trabalhou, e enfim, hoje nos projetos novos, mas para nós aqui que tivemos essa oportunidade foi muito bom, na época foi, nem teve do Dia das Mulheres, mas também teve depois um com o time como um todo, foi muito bacana, todo mundo sente as provocações que são importantes para a gente trazer no dia a dia. Então, eu mesmo recomendo demais esse trabalho que a Mari faz. Acho ele super importante, vital. Ele faz diferença, sim, para resultados, né, que é o que também muitos empresários têm que olhar de fato. A gente não pode deixar de olhar o resultado. Então, faz todo sentido aqui. Estou dando meu depoimento, porque para nós fez muita diferença. E aí, Mari, no final a gente pede também para o convidado contar para nós uma história sua, um caos da hospitalidade. Então, conta para a gente aí uma história que você viveu, pode ser o que você quiser, tá? Pode ser alguma história que você viveu tanto de lição, ou alguma coisa engraçada que aconteceu, enfim, alguma coisa que te inspirou, para você deixar aqui para os nossos tripulantes escutarem. Você tinha comentado comigo que você ia fazer essa pergunta, né, que é uma tradição do podcast, e eu pensei muito. Aí você começa a lembrar de histórias engraçadas. Eu poderia passar, assim, tranquilamente, mais de meia hora só falando de casos de traição, de coisas que a gente descobre, de mulher descobrindo reserva com o marido, com a amante, e barracos na recepção. Mas, pensando esses dias, veio um momento que, para mim, me marcou muito como pessoa. Talvez eu não lembre muito dos detalhes, mas eu vou contar um pouquinho de como foi a história. Era um dia de atendimento no hotel e uma recepcionista entrou no back da recepção. Ela estava fazendo pré-check-in com os clientes no telefone e conversou com a gente que tinha sido um atendimento com uma cliente e que tinha ficado se sentindo mal, porque ela tinha falado que a cliente era cadeirante, e se tinha uma disponibilidade no departamento que pudesse acomodar, essa parte seguiu o processo de atendimento, mas ela tinha ficado com aquele sentimento porque a cliente tinha dito para ela que ela estava levando essa cliente, que é cadeirante, como um presente para ela não ia estar hospedada. Então, para ficar mais fácil de entender, como se eu tivesse dado de presente para alguém e eu estou ligando, falando com o hotel, mas quem vai eram outras pessoas. E essa pessoa estava com câncer e já estava em estágio terminal. Então, ela estava dando de presente para ela e para a família essa semana de hospedagem no hotel. E a recepcionista ficou mexida com isso. E foi lá dentro e falou assim, será que não tem alguma coisa que a gente possa fazer para essa cliente? Eu me arrepio até hoje, estou contando isso aqui, toda vez que eu falo, eu me arrepio. E estava o gerente geral na recepção, inclusive era o Rafael Delgado, que esteve aí no podcast com vocês, e tinham outras pessoas, e na mesma hora, todo mundo falou assim, com certeza a gente vai fazer alguma coisa para essa cliente. E aí começou cada um ter uma ideia diferente. Não, a gente vai fazer isso aqui no apartamento. Não, mas agora vamos dar um upgrade para ela com um apartamento maior para poder circular melhor com a cadeira de rodas. Ah, mas quantas pessoas ela vem? E vai vir quem é da família? Ela tinha uma criança pequena, uma criança devia ter o quê? 6, 7 anos, alguma coisa assim. E aí começou, e aí as pessoas começaram a se movimentar.
E isso foi propagando entre os outros departamentos, não ficou só ali no back da recepção, começou a se propagar e o pessoal do restaurante, olha, a gente vai poder fazer isso aqui, e faz isso aqui. A pessoa que fazia as fotos do hotel deu um book de presente para ela, para poder registrar os momentos com a família. O pessoal do parque fez ação com ela, com a família. Então, assim, foi uma coisa tão bonita. Quando ela chegou, e durante a hospedagem toda, a gente conseguiu ver uma pessoa que estava no fim da vida dela, sorrir. E no final, ela agradecer de que passou momentos importantíssimos com as pessoas com quem ela amava. E a família veio falar com a gente, foi o esposo, a mãe e as crianças. Isso mexeu muito com todo mundo ficou emocionado. Eu me emociono até hoje falando desse caso. E, para mim, isso traduz o que é a hospitalidade. Né? Ela não precisava só de um apartamento que acomodasse uma cadeira de rodas. O que ela precisava era de momentos para a família recordar dela, para as crianças recordarem dela com memórias positivas, de uma experiência positiva e momentos de paz que ela passou com a família, com quem ela ama. E para mim isso é o ato de servir, é a hospitalidade. Então, eu quis compartilhar essa história porque foi muito marcante. Depois que ela veio falecer, a gente recebeu a cliente que fez a reserva depois, conversou com a gente, foi imensamente grata. Depois ela sempre ia lá para conversar conosco. Mas eu penso que é sobre isso, é você enxergar o outro ser humano e servir da melhor forma possível. Ai, Mari, nossa, que história. Assim, a produção está chorando aqui nesse podcast. Eu choro também de vez em quando. Já aconteceu, porque é emoção, né? Eu acho que é isso. Além de tudo que a gente fala aqui no Solution Cast, é sobre isso. São sobre conexões que todo mundo que vem aqui passa. Todo mundo que vem aqui tem... em algum momento da carreira, viveu algo parecido. E isso é muito forte, isso é muito poderoso. Eu acho que essa é a grande magia do setor que a gente atua, é poder fazer isso. Num momento tão difícil da vida, né, dessa pessoa e da família, vocês trouxeram felicidade, ainda no momento difícil, né? Então, isso não tem preço. Que bom que você trouxe essa história para a gente. Acho que fez todo sentido aqui com... Esse é o DNA da hospitalidade, né? Um DNA de amor, assim, de conexão. Você deixar esse olhar para a pessoa da ponta, né? Se a recepcionista, na hora que estava falando no telefone, não tivesse tido essa percepção e trazido isso para a gestão, teria morrido ali na ligação. O atendimento ia ter sido resolvido, porque o pedido era uma cadeira, um apartamento que tivesse... apto a receber uma cadeira de rodas. Mas ela teve essa percepção e o olhar atento para poder criar um momento mágico. Exato. Eu acho que é sobre isso. Parabéns para vocês que se envolveram nesse projeto. Tenho certeza que isso é memorável para a família e para quem se envolveu nisso até hoje, né, Mari? Obrigada, de verdade, obrigada. Foi um episódio... Eu estava muito ansiosa para gravar, porque é um assunto que eu gosto muito. E aí, fechar com essa emoção, assim, a gente sente que é isso. Esse é o nosso poder, né, de entregar essas possibilidades para as pessoas. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo se sinta inspirado de alguma forma, né? Não precisa ser nada tão trágico, pode ser uma coisa muito menor, mas que a gente vê uma necessidade, a gente tem que atender. Esse é o nosso chamado, eu acho, para quem trabalha no setor. E eu espero que quem assista também se sinta inspirado, como eu falei, e tocado para fazer o dia a dia de alguém melhor, né, com o que pode ser feito. Mari, mais uma vez, obrigada, um abraço. Espero que a gente se encontre aí nos eventos futuros ano que vem, porque tem um tempo que eu não te vejo, né, assim, presencialmente. Então, eu quero te encontrar em breve. Agradecer de novo os nossos patrocinadores.
a Woni, que é um patrocinador nosso também, que vai estar aqui no eSolution Cast falando sobre o produto deles, que são seguros para multipropriedade e hotelaria, também um assunto super importante, inovador para o setor. Eles vão estar aqui com a gente também em breve para gravar um episódio. Então, quero deixar um agradecimento também em relação ao pessoal da Woni. Durante o episódio todo, vai ter aí as informações dos patrocinadores, QR Code para todo mundo conhecer quem são essas pessoas que estão nessa jornada com a gente aqui, mentes inquietas também, que querem, né, promover essa hospitalidade genuína no setor. Convido todo mundo para conhecer. Além disso, comenta também, a gente sempre pede para vocês comentarem quem quer que traz para cá, para o Solution Cast, algum convidado especial que quer que a gente converse aqui. E pedir para vocês isso, assim, compartilhar, trazer boas ideias para nós, é um ambiente aberto, a gente quer discutir a hospitalidade com coração, né, como a gente fez aqui hoje. E agradecer a Mari mais uma vez, produção que está sempre aqui comigo, me dando esse apoio. Fernando, abraço, beijo, que hoje não pôde estar aqui, mas é meu amigo, vou mandar um abraço para ele hoje. E, pessoal, é isso, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, Mai. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria só acrescentar uma última coisa. Queria deixar algumas dicas de livros que falam um pouquinho sobre isso que a gente conversou, principalmente algumas indicações de livros falando da cultura Disney. Eu tenho um cachorro enlouquecido latindo aqui do lado, mas eu gostaria de deixar algumas indicações de livros para vocês, principalmente esses da Disney. Deixa eu pegar alguns aqui. Eu selecionei 2 das Disney da coleção aqui, 5 que para mim fazem diferença. Tem esse Criando Magia, muito legal. O Poder da Atitude, esse foi um dos primeiros que eu li. Ele é de um palestrante que atua muito aqui no Brasil, uma pessoa que é uma referência dentro da área de experiência do cliente. Então, é um livro de um escritor brasileiro. A Magia do Atendimento, do Lee Cochrane. O Criando Magia também é do Lee Cochrane. A Academia Disney ele é um pouco mais chatinho de ler, mas tem informações bem bacanas, mais técnicas. E esse que é uma delícia de ler, você lê numa sentada, que é Nos Bastidores da Disney. Esse, para quem quer saber um pouquinho mais sobre cultura Disney, são os livros que eu indico. Tem outros, muitos, né? Isso a gente com certeza tem, mas essas são algumas indicações aí para quem quiser mergulhar um pouquinho mais dentro do mundo da cultura Disney de experiência. Maravilha, a gente vai deixar o nome, as descrições certinhas na descrição do vídeo para o pessoal olhar, pesquisar e comprar, quem quiser, são leituras muito válidas. Tem agora Black Friday está com descontos ótimos. Eu não ganho nada da Amazon, mas a Amazon tem aí uns descontos bem legais para esses livros. Eu tenho comprado bastante coisa por lá. Boa ideia, Mari. Eu acho até que você também lançou aqui uma tendência. Eu vou pedir agora para os próximos convidados deixarem indicação de leitura, porque a gente falou aqui muito sobre letramento. Você me deu uma ideia, eu vou fazer isso. O desafio está lançado. Isso, porque a gente falou sobre letramento, a gente falou sobre, né, tanta coisa de estudos e tudo mais. Então, agora, tá, gente? Aqui o pessoal já está todo mundo testemunha. Próximos, sério. Gostei, Mari. Obrigada, viu, pelas dicas. Nós vamos deixar aí a descrição para o pessoal comprar. Eu espero aí desejo muito sucesso para vocês na próxima temporada, que já sei que vai ter, tem segunda temporada. Desejo muito sucesso, com certeza. Vocês vão aí crescer muito e estarei escutando e assistindo por vocês. Amém, obrigada. Não, a gente traz você na segunda também, não tem problema. Já está convidada para a segunda, acho que tem mais coisas para a gente falar aqui. E pronto, é isso. Obrigada, gente.
Beijo.